Paz e aos meus irmãos. Eu vou estar lendo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz assim: E não foi Adão que foi enganado, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão. Eu vou trazer para os irmãos o entendimento desse versículo. Por que o apóstolo Shaul fala que não foi Adão que foi enganado, e sim a mulher que, sendo seduzida, caiu em transgressão? Aí tem 3 palavras aqui que faz uma grande diferença. A primeira delas é seduzida, mulher e caiu. E aí os irmãos também podem observar que ele deixa Adão de fora da questão. Os irmãos vão entender mais na frente o porquê que ele deixa Adão de fora dessa questão, falando que ele não foi enganado, e sim a mulher foi seduzida. E ele não usa o nome da mulher aqui. Ele não fala Eva, ele fala a mulher. Então, tem todo um significado tremendo nesse versículo aqui que precisa ser entendido. Mas antes de eu entrar nessa questão aqui, primeiro eu quero ler Gênesis capítulo 6, versículo 4. Nós já fizemos um estudo onde nós falamos sobre a semente da serpente. Eu não vou entrar aqui nessa questão aqui, porque senão vai tomar muito tempo na live. Mas nós temos um vídeo aí no canal Atalaia de Al que fala sobre a semente da serpente. Mas eu vou dar só uma pincelada aqui, por quê? Porque também faz parte do estudo. A serpente está envolvida ali, o filho dela está sobre a terra aí, e aí faz parte do estudo. Inclusive, os filhos dela é que está trazendo aí a mensagem da serpente aí hoje. Mas aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 4, diz assim. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Ora, naquele tempo, e também depois, quando os filhos do Criador se uniram às filhas dos homens e essas lhes davam filhos, os nefilins habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Eu quero colocar um vídeo aí de uma menina que lançou vários vídeos aí no YouTube aí, mas por que eu vou? O irmão está colocando na tela aí, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão aí, essa página aí. Essa menina, o que acontece? Ela é novata, ela chegou agora. Aí, na verdade, ela ainda pertence ao cristianismo, né? Serve a Jesus Cristo, ainda crê na Trindade e está ali no paganismo ainda. Mas aí ela trouxe um pequeno vídeo falando sobre essa questão. Vou colocar o vídeo dela aí. Ela chama Débora, uma menina muito inteligente. Mas quando se refere às coisas espirituais, não adianta a gente ser só inteligente. Tem que ganhar a revelação do Eterno, porque as escrituras não é para ser entendida com a mente, é para ser entendida através das revelações que vêm do nosso espírito, e o nosso espírito passa para a mente. Aí eu vou colocar um pedacinho do vídeo aí para os irmãos verem. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Números capítulo 13, versículo 33. Samuel, Deuteronômio, tem várias passagens. E não só isso, por exemplo, a história de Davi e Golias, certo? Quem que era Golias? Golias era um gigante. Então, sim, os gigantes existiram. E todos esses versículos aqui comprovam pra gente, ó. Então, eles estão escritos aqui. Pega a tua Bíblia, lê e vê, dá um zoom aqui. Eu vou até dar um zoom na tela para mostrar para vocês como, então, pesquise na Bíblia de vocês, vocês vão ver que existe muita evidência para os gigantes terem existido. Agora, a semente da serpente é bíblico? Não, não é bíblico. E eu só preciso de um verso bíblico para comprovar isso. Então vamos ler aqui o que está dizendo nesse versículo. Gênesis capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Fala então, Adão fez amor ou teve uma relação sexual com sua esposa, Eva. E ela se tornou grávida e deu à luz a Caim, que foi inclusive o primogênito. E ela disse, com a ajuda de Deus, eu trouxe um homem, eu criei um homem. E depois ela deu à luz a seu segundo filho, Abel. E fala aqui, quando a gente continua a ler, que Caim, então Deus conversou com Caim. Deus não conversa com a semente dos corrompidos, os néfilins. Não existe passagem bíblica onde que fala que Deus conversou com os néfilins, com os cananitas e por aí vai. Mas Deus conversou com Caim. Então, a própria Bíblia nos fala, Caim é filho de Adão.
Caim não é filho de semente da serpente, a serpente não se transformou num homem e daí fez isso aqui com Eva, e daí isso não, Eva não traiu Adão. Em nenhum momento tem passagem bíblica que mostra isso pra gente. Então não existe nada na Bíblia que conforme essa teoria da semente da serpente. Por que que ela foi instalada e distribuída entre os cristãos? Isso foi uma campanha de desinformação, para que as pessoas não soubessem sobre quem são os Néfilins, o que foi que realmente aconteceu aí, e para que as pessoas, pensassem então que os humanos, porque existem dois tipos, você tem os humanos que são descendentes de Adão, e você tem aqueles que vieram dos Néfilins. Então eles querem que os humanos descendentes de Adão briguem uns com os outros para falar, não, mas Caim era descendente da serpente, não sei o que, não sei o que. Caim errou, Caim cometeu o primeiro pecado depois de Adão, e ele foi punido por isso, ele foi mandado, ele foi amaldiçoado a vagar e por aí vai, e daí por isso que ele foi considerado o primeiro maçom, porque ele construiu as primeiras cidades de pedras. Então, assim, eu acho que agora já está esclarecido esse assunto aqui. Dessas duas teorias, é óbvio que essa aqui faz 1 milhão de vezes mais sentido, não só pela questão histórica, pela questão espiritual, pela questão arqueológica, mas também porque a Bíblia confirma isso pra gente. Beleza, os irmãos viram aí então. Então o que é que acontece? Ela está falando que isso aí é para desinformar. Desinformação é o que eles trazem aí, dizendo que Caim era filho de Adão. Como os irmãos já assistiram o vídeo lá, que eu fiz um vídeo lá com mais de 1 hora, mostrando que Caim é filho da serpente com Eva e Abel é filho de Adão com Eva. É o joio e o trigo, é o cabrito e a ovelha. Isso aí já está mais do que esclarecido. E aí, então, eu quero trazer uma questão aqui só para destronar essa questão aí e mostrar que Eva traiu Adão, porque esse estudo aqui nós vamos mostrar que Eva adulterou. E aí é uma coisa tremenda, profunda. Já falei sobre isso, mas nós vamos aprofundar mais hoje ainda, para os irmãos tirar toda a dúvida, se é que existe alguma dúvida ainda, né? Mas a questão, então, é o seguinte, o irmão até colocou na página, pode colocar de novo aí o versículo, que eu pedi para colocar aí. Nesse texto aí, fala assim, havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos do Criador entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, só para nós começarmos a mostrar a questão do gigante, é o seguinte, quando os filhos do Criador se juntaram com as filhas dos homens, quando os filhos do Criador se juntaram com a descendência de Caim, com as mulheres que descendiam de Caim, fala que o gigante já estava em cima da terra. Então, os gigantes não vieram, não foi da relação, não foi só da relação dos filhos do Criador com as filhas dos homens, não foi só dos filhos do Criador com as filhas de Caim. Não, os gigantes já estavam sobre a terra. Por que eles já estavam sobre a terra? Porque a linhagem de Caim já existia antes dos filhos do Criador se juntarem com as filhas de Caim. Pronto, já caiu por terra. O gigante já existia antes dos filhos do Criador ficarem com as filhas de Caim. Já caiu por terra. Vamos derrubar por terra mais uma questão? Houve o dilúvio. Quando aconteceu o dilúvio, matou-se todo mundo. Não ficou mais ninguém em cima da terra, a não ser Noé e a sua família. Aí agora a pergunta, esse vídeo que essa menina aí fez, ela pega lá os versículos aonde Josué vai guerrear com os gigantes lá na terra de Canaã, lá em Jericó. E depois ela fala que Davi guerreou com um gigante. Gigante ali não é um homem que eles colocam aí, falando em achado arqueológico de 10 metros de altura. Não, esses gigantes aí eram pessoas de 2,5 metros, no máximo, né? Não é coisa fim do mundo, não. Isso aí não é coisa que eles estão colocando, não. É tanto que lá no livro de Isaías fala que o pessoal do Egito, que descendeu de Cã, de Cush, descendeu de Caim, eram homens de alta estatura. Não fala que era monstruosidade, não. Mas a questão é o seguinte, morreu todo mundo no dilúvio. Só ficou Noé e a sua família. Da onde vieram os gigantes agora que aparecem lá na terra de Canaã? Da onde vieram os gigantes lá, que aparecem lá na terra, lá em Jericó, lá, que Josué virou e falou, nossa, eles é tudo homens de alta estatura, como é que nós vamos guerrear com aquele gigante lá? Só cara grandão, como é que nós vamos guerrear com eles? Da onde apareceu o gigante que Davi foi guerrear com ele?
os anjos voltaram para ter relação com as mulheres novamente depois do dilúvio? Aconteceu isso novamente? Então já caiu por terra. Quem era o gigante? Descendência de Caim que passou pela arca. Por isso que eu falei lá, Noema era da descendência de Caim, casou com Noé. Noé teve Jafé, Sem e Cã. Cã puxou Caim. Cã puxou a mãe dele, puxou Caim. E quem garante que as mulheres dos filhos de Noé eram mulheres que descendiam de Adão, de Sete? Quem garante? Quem garante que elas não eram também descendentes de Caim? Porque os filhos do Criador pegou as filhas dos homens, pegou as filhas de Caim e se juntou com elas. Quem garante que os filhos de Noé não fez igual o pai? Foi lá e pegou uma mulher da descendência de Caim. Então, a semente da serpente passou pela arca. Por isso que lá na frente apareceu o gigante novamente. Passou pela arca. Agora, por que o Criador deixou? Isso aí, a resposta nós vamos ter quando nós chegar lá. Ele vai explicar detalhadamente. Hoje nós vemos essa questão superficialmente, mas dá para entender perfeitamente. A semente da serpente passou pela arca. Por isso que os gigantes apareceu lá na frente para guerrear com Josué e depois com Davi. Senão, os anjos teriam que vir de novo para coabitar com as mulheres para nascer gigante. Então, essa tese é furada. Primeiro, lá eu já mostrei que antes dos filhos do Criador se juntarem com as filhas dos homens, fala, já havia gigantes na terra. Por quê? Porque começou com a descendência de Caim. Agora, ela diz que Eva não adulterou contra Adão. Adulterou sim, o pecado de Eva foi o adultério. Eva cometeu adultério espiritual, vou mostrar daqui a pouco, quando ela recebeu a palavra da serpente, e adultério físico, foi quando nasceu Caim. Quando ela fala aí que Eva coabitou com Adão para poder nascer Caim, não. Foi 2 relações sexuais para nascer 3 meninos, igual eu falei naqueles vídeos lá. Nasceu Caim e Abel, gêmeos. Um era semente da serpente e a outra semente da mulher. Um era filho da serpente e o outro era filho da mulher. Filho da mulher com Adão e a outra filho da mulher com a serpente. Aí eu vou entrar nessa questão, que senão não vai tomar muito tempo. Mas é só para mostrar que tem que entender isso para chegar onde eu quero chegar, no ponto que eu quero chegar aqui. Então, agora eu vou estar lendo um versículo aqui no livro de Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim. Esse versículo aqui é um versículo chave também para nós entender esse estudo. Aqui diz assim: não vos deixeis seduzir de modo algum, por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição. Essa palavra apostasia aqui, ela está totalmente fora. Não, a palavra que não é apostasia. A palavra aqui significa, deve vir primeiro o afastamento, para depois ser revelado o ímpio, o filho da perdição. A palavra aqui não é apostasia, a palavra aqui é afastamento, é afastar. O filho varão tem que ser afastado, para depois aparecer o filho da perdição. É tanto que quando você lê o versículo 6 aqui em diante, diz assim, ó, agora também sabeis que é que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. O versículo 7, pois o mistério da impiedade já há, só é necessário que seja afastado aquele que agora o retém. Aí ele agora usou a palavra correta. É necessário que seja afastado. Alguns vão falar, é necessário que desapareça, que seja arrebatado, para depois aparecer o ímpio, o filho da perdição. Aí eu vou colocar na tela aí vários outros versículos que foram traduzidos falando afastado. Eu vou pedir o irmão para pôr aí para vocês verem. Aí, ó. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo ao Criador em jejum. Isso aí é Lucas 2,37. Atos 15,38. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles. Outra tradução aí, ó, apartado ou afastado. Tá vendo? Lucas 4,13. E acabando o diabo, toda a tentação, azentou-se dele por algum tempo. Então, essas são outras traduções que têm alternativa para ser traduzida. Está traduzida, essa tradução aqui, apostasia, está errada. Por quê? Porque isso aqui levou os pastores a pensar que a igreja vai apostatar da fé
no final dos tempos. Aí os pastores, quando você vai pregar para eles, principalmente quando você fala de Yaush, de Iau, fala do verdadeiro evangelho sem fermento, eles viram e falam assim, vocês são falsos profetas, porque está escrito no livro de Tessalonicenses, que no final dos tempos as pessoas iam cair em apostasia. Tem que vir apostasia. Então agora chegou a era da apostasia. Não! A era da apostasia ela começou lá atrás. Então, agora que eu quero entrar nessa questão. Por isso que eu estou trazendo aqui o significado dessa palavra. Para mostrar que a apostasia ela não começou, não foi agora na nossa época, não. A apostasia começou por volta do ano 300 depois do Mashiach. Por volta do ano 300. Começou aí, nesse clero. Daqui a pouco eu mostro esse clero para vocês entenderem com clareza. Então, olha aqui, ó. O que acontece? 1 Timóteo, capítulo... Vou voltar aqui de novo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Paulo diz assim, e não foi Adão que foi enganado, mas a mulher que seduzida caiu em transgressão. Os irmãos podem ver que a tradução original, ela vai falar assim, não foi Adão que foi enganado. Não é igual está na Jerusalém, que fala, não foi Adão que foi seduzido, não. A palavra correta aqui agora é enganar. Não foi Adão que foi enganado, mas a mulher que, sendo seduzida, caiu em transgressão. Agora eu quero entrar na questão. Os irmãos podem ver que Paulo, após Shaul, ele usa a palavra mulher. Ele não usa o nome Eva, ele usa a palavra mulher. Por que o apóstolo Shaul escolheu a palavra mulher? Porque